Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso webinar, onde hoje vamos falar sobre Auto Machine Learning e sobre soluções de aprendizado de máquina para trabalhar com predição e com inteligência artificial. Vocês me ouvem bem? Sim. 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 Maravilha. Bom, prazer estar com todos vocês aqui. Meu nome é Eduardo Brito, sou diretor da iProcess e tenho a alegria, então, de hoje estar compartilhando com vocês e apresentando um pouco desse conteúdo bastante rico e que eu acho que é bastante relevante no momento hoje que a gente vive, um interesse grande na área de inteligência artificial e as soluções de learning, como vocês vão poder ver ao longo da apresentação, podem gerar realmente pode, na verdade, até viabilizar o uso de inteligência artificial em empresas, né, que sem elas, talvez, sem essa tecnologia, talvez tivessem dificuldade de adoção por uma questão principalmente relativa à disponibilidade de mão de obra qualificada para trabalhar com o aprendizado de máquina. Esse ele é ministrado pela iProcess. A iProcess é uma empresa que atua há mais de 20 anos com projetos de análise, redesenho e automação de processos, tendo foco principalmente nas tecnologias orientadas ao uso do trabalhador digital, como soluções de robotização, captura cognitiva, inteligência artificial, chatbot, entre outras, e com um conjunto de players de mercados de referência, né, de forma agnóstica, que ajuda a levar para os nossos clientes as melhores soluções em cada uma das tecnologias que a gente trabalha. A iProcess lançou, dentro desse mundo de inteligência artificial, em 2023, um conteúdo bastante diferenciado, que a gente chamou dos 52 superpoderes do uso da inteligência artificial. E por quê? Porque a gente percebeu que grande parte das empresas hoje em dia tem a expectativa, deseja trabalhar com inteligência artificial, mas as áreas de negócio muito pouco sabem exatamente o que é inteligência artificial e aonde aplicá-la. E por isso nós desenvolvemos um jogo de cartas que a gente chamou de 52 superpoderes da inteligência artificial, que tem 16 categorias, como vocês estão vendo aqui nesse slide, como aprendizado, audição, compreensão, criação, diálogo, escrita, predição, que é um dos assuntos mais relevantes que a gente vai ver hoje, que ajuda as pessoas a entenderem quais são as capacidades da inteligência artificial. Para cada uma dessas categorias, nós criamos 4 a 8 cartas, de 2 a 4 cartas, que descrevem o que a inteligência artificial pode fazer nas organizações. São os nossos 52 superpoderes. Cada uma dessas cartas tem na sua frente a identificação da categoria na qual esse poder se... e a descrição do que a inteligência artificial pode fazer, e no seu verso tem um detalhamento de exemplos que descreve essa capacidade e que, por isso, tangibilizam para as áreas de negócio como que elas podem transformar o seu processo com o uso de inteligência artificial. Deixo o convite a todos aqui que conheçam esse conteúdo, tem muita coisa no nosso site falando sobre esse jogo de cartas e que, inclusive, possam estar conosco para compartilhar, né, em Porto Alegre, em São Paulo, agora, na primeira quinzena de maio, todo esse conhecimento e trocar algumas ideias junto com vocês. Buenas, começando agora, então, o nosso... eu vou dar uma rápida introdução, né, sem querer ficar chovendo no molhado, né, de alguns conceitos que grande parte já deve saber, né, os conceitos de, principalmente, de inteligência artificial e aprendizado de máquina. O conceito de inteligência artificial é um conceito bastante amplo, né, basicamente ele é definido por algoritmos que conseguem mimetizar, simular a inteligência humana e, com isso, são capazes de resolver uma diversidade enorme de problemas. E dentro do guarda-chuva da inteligência artificial, a gente tem o conceito de aprendizado de máquina, que são algoritmos que, através da
leitura e análise de dados, eles conseguem aprender com uma análise de padrões o que dizem esses dados e, com base nisso, começar a gerar tomada de decisões, gerar predições, gerar insights, com base naquilo que os dados estão dizendo para eles, né? E muito do que a gente vai falar hoje, quando a gente fala de auto machine learning, justamente a automação de soluções que buscam implementar soluções de aprendizado de máquina ou para tangibilizar um pouquinho para vocês, né, exatamente do que isso se trata, eu trago aqui um exemplo que eu gosto bastante de usar, que é um exemplo com algumas fotos de cachorro. Então, vamos imaginar que nós quiséssemos ensinar um modelo de inteligência artificial a reconhecer o que é um cachorro. E para isso, eu apresento, né, de forma supervisionada, 4 fotos de cachorro para esse modelo, né, e peço que ele identifique nessas fotos similaridades que consigam fazer com que ele entenda, né, as características que tem um cachorro. Então, possivelmente ele vai tem umas orelhas para baixo, na ponta tem um focinho, tem uma bola marrom, as pupilas também ficam ali entre o focinho, né, do cachorro, e com base nesse padrão, nessas 4 fotos, se eu apresentar uma quinta foto de cachorro para a minha inteligência artificial, para esse modelo, ele vai me dizer que existe 65% de chance de nessa foto nós termos um cachorro. Já se agora eu fizer um aprendizado mais apurado e ao invés de 4 fotos, eu apresentar centenas, dezenas, milhares de fotos de cachorro e perguntar novamente para esse mesmo modelo, que agora sabe muito mais de cachorro do que antes, o que tem nessa foto, ele provavelmente vai me dizer que essa foto tem 98% de chance de ter um cachorro e, inclusive, esse cachorro ser da raça Poodle. Ou seja, eu tenho aqui um aprendizado muito maior à medida que eu trouxe mais dados para o meu modelo para que ele aprenda o que é um cachorro. Esse é o conceito de aprendizado de máquina, né? Eu trago informações, essas informações aqui no nosso exemplo do workshop de hoje são informações supervisionadas, que têm a informação o dado do que tem naquela informação, e com base nisso, o algoritmo consegue criar um modelo que consegue nos trazer informações como, por exemplo, reconhecer a foto de um cachorro. A verdade é que esse processo que eu mostrei de forma didática para vocês, né, o processo de aprendizado de máquina, ele não é um processo trivial, né? Ele exige, como vocês podem ver aqui nessa figura, uma série de etapas que vão desde a aquisição dos dados que eu vou utilizar para fazer o treinamento de dados, o pré-processamento das informações, para garantir que esses dados, né, estão num determinado padrão adequado para a máquina avaliar. A análise de features, a extração das features mais relevantes, a seleção de quais são os atributos que vão ser processados pelo algoritmo que fazem correlação com o resultado que eu quero chegar, a seleção dos algoritmos que eu vou aplicar, a otimização dos parâmetros desse algoritmo para o aprendizado de máquina e o resultado, todo esse processo me leva a um tempo precioso, me exige um conhecimento precioso e é um processo interativo, porque muito provavelmente no primeiro modelo que eu crie não seja o melhor modelo, o modelo ideal, e aí eu vou analisar o resultado para poder, num processo de tentativa e erro, fazer novas avaliações, otimizar ou melhorar ou alterar os parâmetros até chegar ou não no resultado que eu espero. Falando rapidamente um pouquinho de cada uma dessas etapas, né, vocês podem ver nos próximos slides algumas dessas várias tarefas que a gente faz num processo de aprendizado de máquina. Então, a gente precisa fazer a preparação dos dados, significa estruturá-los de forma adequada, tirar duplicidades de conteúdo, identificar observações que estão fora de contexto, que têm valores vazios, que têm valores inválidos, analisar se eu preciso buscar informações de outras fontes de dados. A partir daí, eu vou fazer uma análise de features, ou seja, eu vou identificar quais os campos, quais são as informações dos meus dados que são relevantes para eu fazer um treinamento de aprendizado de máquina, entender qual a importância de cada feature, de cada campo, efetivamente para esse treinamento, fazer análise de outlier, fazer uma análise de correlação, ou seja, eu vou identificar
o quanto que eu percebo que, em termos de negócio e em termos de dados, efetivamente, a informação que eu estou para o algoritmo de aprendizado de máquina é relevante para eu chegar ao resultado que eu espero. Vou fazer uma análise de outliers, vou identificar se não existem valores que estão muito fora do esperado e que, por isso, podem mais atrapalhar do que ajudar o meu aprendizado de máquina. Vou fazer uma análise de cross-validation, vou identificar qual o percentual dos meus dados que eu vou utilizar para treinamento, quais que eu vou utilizar para validação, quais que eu vou utilizar para teste, se eu vou fazer uma massa de dados cruzada para fazer várias interações de testes ou não. Eu vou também fazer a seleção do algoritmo, e existem centenas de algoritmos de aprendizado de máquina hoje, né? Então, selecionar o algoritmo não é uma coisa trivial, né? Eu costumo dizer que cada necessidade que eu tenho, né, como, por exemplo, regressão, predição, classificação, clusterização, eu vou ter uma enormidade de algoritmos possíveis, na qual, de acordo com as características dos meus dados e de acordo com o meu conhecimento, né, sobre o funcionamento daquele algoritmo, eu vou escolher aqueles que eu quero aplicar para poder tentar criar um modelo e avaliar o resultado. E cada um desses algoritmos exige um conhecimento específico do seu funcionamento, né, para que eu possa, a partir do momento que eu entendo como o algoritmo funciona, como que é o modelo que ele cria, eu possa fazer a criação do que eu chamo de hiperparâmetros, que basicamente são parâmetros que vão orientar a forma como o algoritmo vai criar o meu modelo de aprendizado de máquina. Vejam que, à medida que eu vou criando modelos de aprendizado de máquina para poder verificar, né, a assertividade do meu treinamento, e eu vou verificando que o resultado está ou não, mais ou menos adequado, eu vou ajustando de forma interativa esses hiperparâmetros para poder verificar se eu consigo, com esses ajustes, obter um resultado melhor. E à medida que eu faço tudo isso, eu adquiro os meus dados, analiso os meus dados, seleciono as informações mais relevantes, defino configurações de algoritmos, de hiperparâmetros. A partir desse momento é que eu vou efetivamente fazer o treinamento do meu modelo de aprendizado de máquina. Esse momento é o momento em que eu rodo um algoritmo de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, que vai criar uma estrutura de dados, um modelo, né, que vai ter aprendido com esses dados o seu comportamento para poder me ajudar a permitir fazer predição, insights com dados que ele não conhece ainda. Aqui vocês estão vendo um exemplo bem legal, inclusive, de um site que simula um aprendizado de máquina utilizando redes neurais. Vocês podem ver ali pelas cores azuis e laranja, né, o quanto que ele consegue encaixar o fundo azul e laranja nas bolinhas, é o quanto que ele está conseguindo aprender e criar um padrão melhor para entender os dados dessa massa de dados que ele recebeu. À medida que eu crio o meu modelo, que eu faço treinamento e eu crio o meu modelo, eu vou utilizar agora a minha base de testes para verificar a assertividade do modelo. E daí eu tenho uma série de validações também que eu faço para avaliar se esse modelo está tendo um bom resultado e se com dados que não foram utilizados no treinamento, eu consigo testar esse modelo e ver que ele me traz boas respostas. E ele trazendo um conjunto de respostas adequado para a performance que eu espero, eu posso decidir, então, fazer a publicação desse modelo e utilizar ele efetivamente em produção. Então, todo esse processo que eu acabei de passar para vocês é um processo árduo, é um processo que exige muito esforço, exige muita análise, exige muito conhecimento, existe muita tentativa e erro, porque, como eu comentei, a gente não consegue gerar um modelo já via de regra, né? Pode ser que consiga por uma questão de sorte e azar, mas via de regra, o primeiro modelo que a gente cria, né, não é necessariamente o melhor modelo que eu vou ter desenvolvido. Eu vou fazer ajustes nos parâmetros, nos atributos, nos que eu selecionei, nos hiperparâmetros, para poder avaliar se eu não consigo resultados melhores, até chegar naquele resultado ideal que eu entendo que é o suficiente para colocar esse aprendizado de máquina em produção. E tudo isso leva tempo de eu tomar decisão, leva tempo de eu analisar, de eu criar os códigos
algoritmos para poder fazer análise dos dados, leva tempo para treinar o modelo, e esse tempo, né, acaba se impactando, né, ao longo de um projeto, em semanas, às vezes meses, de uma equipe de cientistas de dados para poder chegar no modelo ideal. E aí que eu chego num outro ponto que é extremamente relevante para os nossos dias de hoje, que é a disponibilidade de pessoas para que eu consiga, dentro da minha organização, fazer toda essa trajetória. Vejam que a área de tecnologia, né, já é uma área que há mais de 20 anos a gente ouve falar que não tem profissionais o suficiente, que o mercado demanda muito mais do que pessoas preparadas na área de TI, né? A gente ouve números, né, que no mercado brasileiro, no mercado americano, no mercado europeu, faltam milhões de pessoas, tem milhões de vagas abertas não preenchidas. E aí, imaginem agora se a área de tecnologia como um todo, eu já tenho essa quantidade de falta de pessoas habilitadas, imagine pessoas da área de tecnologia com conhecimento profundo em matemática e estatística para conduzir um processo de aprendizado de máquina, que é tipicamente o conhecimento que é exigido para realizar esse tipo de projeto, né? É uma quantidade ínfima, né? Ínfima dos profissionais de TI que tem esse conhecimento, e mesmo que a gente comece a formar essas pessoas agora, e não é uma coisa simples, porque realmente são áreas, né, bastante pesadas, né, nas ciências exatas, mas quantas pessoas será que a gente encontra no mercado com 5 anos de projeto, de experiência em projeto? Não estou falando 10 nem 15, estou falando 5 somente, né? 5 anos de experiência em projetos de ciência de dados, de machine learning, né? Posso dizer que são pouquíssimas, e se a gente já reclamava da falta de profissionais da área de tecnologia, vocês vão ver o que estão por vir, né, da falta de profissionais de ciência de dados que a gente vai ter nos próximos 3 ou 4 anos. Acredito que é algo que a gente vai cada vez começar a formar mais, tem muitos cursos já saindo, né, cursos técnicos, cursos feitos por entidades próprias da área de ciência de dados, cursos de MBA, mas é um processo que vai demorar ainda alguns anos para realmente formar uma boa mão de obra, e possivelmente o crescimento desse mercado vai ser maior do que essa capacidade de formação da mão de obra. Ou seja, nós estamos vivendo um momento, né, que a demanda e que a possibilidade de trabalhar com soluções de machine learning vai exigir tempo, vai exigir processamento, vai exigir profissionais que vão ser cada vez mais escassos no mercado. E daí a importância da gente justamente conhecer as soluções de alto machine learning, né? Que são plataformas que automatizam as principais etapas da criação de um modelo de aprendizado de máquina, que é as etapas que eu acabei de apresentar para vocês, de preparação de dados, de análise do algoritmo, de configuração de hiperparâmetros, de avaliação de correlação, de análise de separação de dados de teste e de treinamento, análise da importância das features, entre outras, né? As soluções de auto machine learning, elas ou automatizam ou trazem insights extremamente valiosos para que a gente consiga acelerar esse processo. E com isso, né, a gente tem basicamente a automação do trabalho do cientista de dados. E a gente espera que a partir disso nós consigamos então ser mais produtivos no desenvolvimento de soluções de aprendizado de máquina. Existem vários algoritmos, várias soluções que trabalham com Auto Machine Learning, né? Particularmente a iProcess trabalha com a solução da IBM, que é o Watson X Auto AI, que vai ser a solução que eu vou apresentar aqui para vocês. Que nós temos em bibliotecas de Auto Machine Learning, como em Python, por exemplo, como, por exemplo, o H2O AI, como uma das soluções de Auto Machine Learning. E eu pretendo mostrar aqui para vocês hoje um pouco de como funciona na prática uma solução de auto machine learning e o como que ela consegue efetivamente fazer, né, esse impacto que a gente falou aqui de acelerar processos de aprendizado de máquina e predição. E eu vou usar, então, a solução da IBM como referência, como exemplo, para explicar isso para vocês.
Então, primeiro vou dar um overview de como funciona esse processo dentro da solução da IBM, e depois a gente vai ver isso na prática com um exemplo de um treinamento com base em alguns dados que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Basicamente, o que a gente vai ver é que todas aquelas etapas que eu mostrei no primeiro slide para vocês de como funciona uma solução de machine learning, elas vão acontecer também na solução da IBM, algumas de forma automática e outras com enormes facilitadores para acelerar o meu processo de tomada de decisão para a execução desse modelo. Então, a primeira etapa é a obtenção dos dados. Na verdade, aqui é algo que depende exclusivamente da organização da empresa, identificar as informações, separar esses dados e trazer esses dados para um repositório, para um data lake. Particularmente, a IBM tem uma solução muito interessante que se chama Watson X Data, que permite que você justamente guarde e disponibilize esses dados para as suas soluções de aprendizado de máquina. E aí, a próxima etapa é você começar a fazer uma análise desses dados, uma análise das features que nós temos ali, e aí a IBM tem uma série de gráficos, de facilitadores que permitem que eu entenda o que eu tenho dentro da minha base de dados e faça a melhor escolha possível de quais features realmente vão seguir para um treinamento. Dentro dessa análise de features, eu posso decidir em transformar alguns campos, eu posso decidir em incluir algumas colunas, excluir outras colunas, ou seja, eu posso ter que fazer uma série de ações para deixar os meus dados preparados e prontos para que eles fiquem o mais redondo possível para rodar o algoritmo de aprendizado de máquina. E aí nós temos aqui uma série de recursos no AutoAI da IBM para criar um pipeline de automação que eu vou depois poder utilizar, né, sem nenhum esforço nas próximas vezes, né, simplesmente mandar rodar, que vão ajustar os meus dados para que eles fiquem prontos para o processamento da solução para a criação do modelo de machine learning. Ele também vai me dar algumas opções para eu fazer a seleção do algoritmo com base no resultado que eu quero obter. Também vai me trazer algumas sugestões de configuração de hiperparâmetros em cima dos algoritmos que eu escolher. E a partir daí, eu vou dar o comando para a solução da IBM para que ela rode os algoritmos de criação dos modelos, e aí a gente vai ter efetivamente a mágica acontecendo, que é os modelos sendo criados com base nos parâmetros que eu defini e nos dados que eu imputei na solução do AutoAI. Como resultado, eu vou ter os modelos, eu vou ter já os resultados desses modelos quantificados, uma série de gráficos, de indicadores que são apresentados. Eu posso analisar esses resultados de diversas formas, eu posso fazer testes em cima deles, e a partir desses testes eu decido se esse modelo está adequado ou se ele deve passar por algum ajuste, se eu devo fazer novas rodadas de análise, até que eu chegue a um modelo específico que eu entenda que está adequado para publicar em produção e, com isso, começar a utilizar essa predição, esse aprendizado que eu estabeleci. Então, esse é o processo que eu tenho para rodar, para utilizar o AutoAI da IBM para aprendizado de máquina. E a gente vai ver isso na prática agora, vamos fazer todo esse processo com uma demonstração de uma base de dados que eu tenho, que é uma base de análise de risco de crédito, que vocês podem ver aí nessa figura, a descrição dos campos que a gente tem nessa base de dados. Então, ali eu tenho informações como o status da conta corrente, se esse é uma base para avaliar se um determinado cliente tem ou não risco de crédito de um empréstimo. Então, eu vou avaliar se a pessoa está empregada, se ela já teve outros empréstimos, se ela teve atraso nesses outros empréstimos ou não, qual o valor que ela está solicitando, se ela tem algum valor depositado, algum valor de reserva, se ela tem dependentes, se ela tem imóvel próprio, e se ela é estrangeira ou se ela é brasileira, por exemplo. E com base nessas informações, o resultado, né, que eu tenho nessa base de aprendizado, que é se essa pessoa tem um risco significativo de crédito ou não. A gente vai ver agora uma série de vídeos para que vocês vejam na prática como funciona uma solução de AutoAI
de AutoML, né, utilizando o software da IBM. Aqui vocês estão vendo que eu importei a minha base de dados para dentro da IBM, aqui vocês estão vendo os dados que foram importados com base naquelas colunas que eu acabei de mostrar, e logo na sequência existe um componente bastante relevante, que é um componente com inúmeros gráficos distintos, que permite que eu comece a fazer uma análise dos meus dados, entender quais são os padrões que eu tenho de informações, o que é relevante, se eu tenho algum outlier, se eu tenho alguma coisa que foge do convencional, que eu entendo um pouquinho da relação desses dados com o meu resultado. E, mais do que isso, né, esse outro gráfico que eles chamam de perfil, né, basicamente me mostra o que contém nos dados de cada campo. Então, ele consegue fazer uma análise tanto de campos categóricos como de campos numéricos, de qual a frequência de informações que eu tenho ali. Vejam que, por exemplo, o campo de estrangeiro, eu tenho uma disparidade, que eu tenho uma quantidade muito maior de pessoas que não são estrangeiras, e isso eventualmente pode me gerar um viés. À medida que eu faço essa análise de dados, eu começo a identificar quais dados eu vou manter na minha base, quais eu vou excluir, ou quais que eu tenho que fazer, por exemplo, algum tipo de transformação. Então, vocês estão vendo aqui que eu estou criando uma automação, né? Eu criei ali 3 passos de uma automação de preparação dos meus dados. Então, eu disse para ele incluir uma coluna, para excluir outra, para mudar um valor que estava decimal para um valor percentual. E, com base nessa automação que eu faço para preparar os meus dados, eu gravo, né, dentro da solução da IBM, o passo a passo que eu criei ali, e esse passo a passo eu vou conseguir aplicar sempre que eu quiser, sempre que eu tiver uma nova base de dados disponível, né? Então, depois que eu criei todo esse processo de tratamento, se amanhã ou depois eu tiver uma nova base e submeter ela para o aprendizado, eu posso, né, automaticamente deixar essa base preparada com esse pipeline que eu criei, para depois rodar novamente o modelo e já obter rapidamente o novo resultado. Agora, né, já preparei os meus dados, a gente vai fazer a configuração do algoritmo. Então, eu indiquei ali na solução do Watson que eu quero fazer um modelo de risco de crédito utilizando AutoAI. É ele que eu vou utilizar uma base de dados que já está no meu repositório, que é aquela base ali que eu fiz do tratamento, que eu vou utilizar a predição de uma variável de risco, que é a variável que eu quero prever com base nesses dados, e a partir daí eu vou ensinar para ele como que ele faz essa predição. Aqui vocês estão vendo que o passo que eu faço, o tipo de predição que eu quero fazer, como ele identificou que a minha variável é uma variável categórica, ele me dá dando a opção de fazer uma predição binária ou multiclasse, né? Se fosse uma variável numérica, seria uma predição de valores, seria uma regressão, etc. Identificou que o valor, né, padrão é o valor do risco sem risco, né, é o que eu quero, é o valor desejável. Ali eu estou vendo as métricas que eu posso utilizar. Deixa eu até voltar um pouquinho aqui para vocês vocês verem com calma, né? Então, as métricas vai me dizer, o que me indica qual o melhor, o quanto que aquele modelo que eu estou criando é um modelo adequado para fazer uma predição. Então, eu posso fazer isso através de análise de precisão do modelo, da curva ROC, da rechamada, do índice F1, da perda de log, são vários... Deixa eu voltar aqui. São vários indicadores de precisão, na qual vocês podem ver que a solução da IBM, ela não só me dá a possibilidade de trabalhar com cada um deles, como critério de decisão de efetividade do modelo, como também ele me explica, ali naquela tarja preta que aparece na direita, o que é cada uma dessas métricas. E ele está me orientando que, para esse modelo, né, ele recomenda que eu utilize a métrica de precisão. Além disso, eu vou selecionar, né, qual o critério para escolher o melhor algoritmo, né? Se é, por exemplo, somente pela pontuação, né, pelo resultado, pela efetividade desse algoritmo, ou também pelo tempo que ele precisa para ser executado, visto que tempo de execução significa recurso, né, recurso de processamento, e isso significa CPU e significa, por consequência, custo também para a organização. Vejam que ele já me trouxe aqui cerca de 15 algoritmos possíveis para eu trabalhar na minha predição. Eu pedi para ele avaliar
avaliar a possibilidade de aplicação de qualquer um desses algoritmos, e que eu quero que dentro desses algoritmos ele escolha os 4 melhores para a criação dos meus modelos. Então, ele não vai rodar com todos os algoritmos, ele vai analisar os meus dados, e dentro das métricas que a ferramenta tem, vai escolher os 4 melhores algoritmos para fazer a predição. Eu ainda posso dar alguns outros parâmetros para a ferramenta, né? Eu posso indicar se os dados, né, como estão na base de dados, estão organizados sequencialmente ou não. Posso pedir para ele já automaticamente excluir registros duplicados. Posso pedir também para que ele identifique se existem dados no meu modelo que, na análise de correlação, na análise estatística, estão mais atrapalhando do que melhorando, do que ajudando, ou que não estão contribuindo para o resultado final, e se ele encontrar isso, ele pode remover esses atributos para que eu só realmente utilize os atributos da minha base de dados que são significativos para o resultado do modelo, né? Se por acaso eu encontrar valores ausentes, eu posso preencher automaticamente esses valores, por exemplo, numa variável categórica com o valor mais frequente naquela minha base de dados, ou numa base numérica com a mediana de valores naquele campo. Ele também me dá a possibilidade de eu habilitar ou não o que ele chama de engenharia de recursos, que é basicamente ele criar novas colunas, criar novas features, que são combinações das features existentes. E que, a partir dessas features que ele cria, ele consegue, então, também aumentar a efetividade do modelo. Por fim, né, eu tenho ali alguns critérios de cross-validation, onde ele me diz se eu quero separar os meus dados em base de treinamento e base de validação, né? E eu posso, inclusive, definir o percentual que eu quero separar. Ele já dá uma sugestão aqui, no caso, de 95% para 5% de dados de teste, mas eu posso definir qual percentual que eu quero que fique para os dados de treinamento e qual percentual que eu quero que fique para os dados de validação. Por último, ele me mostra aqui as informações que eu tenho na minha base de dados, e aí é a minha última chance de dizer quais campos, né, da minha base de dados eu quero utilizar efetivamente para o treinamento do modelo. Então, vejo que isso aqui é relevante, porque num processo de tentativa e erro, né, ele pode excluir automaticamente alguns campos que ele considera que não são relevantes, é um atributo que a gente passou agora há pouco, como também eu posso dizer para ele que determinados campos eu não quero que ele utilize numa nova rodada de criação de um novo modelo para verificar se eu consigo melhorar o desempenho do meu resultado. Por fim, mas não menos importante, existe uma outra coisa muito legal aqui na solução da IBM, que é o que eles chamam de critério de justiça, que é quando eu identifico que um determinado campo ele pode ser um gerador de viés na minha base de dados. Por exemplo, eu interpretei que, como eu tenho menos de 2, 3% dos meus dados como pessoas estrangeiras, que eu quero monitorar essa informação, porque eu não quero correr o risco, ou quero pelo menos poder mensurar o risco de pessoas que não são brasileiras, por exemplo, pessoas que são estrangeiras, estarem tendo maior risco de crédito, porque elas estão em muito menor frequência e quantidade dentro da minha base. Então, à medida que eu defino esse critério de justiça, isso vira um ponto de atenção para o algoritmo, para que eu não só minimize a possibilidade de viés, como também entenda qual o impacto que esse critério pode estar tendo em algum viés de decisão. Dito isso, o que eu tenho aqui? Basicamente, eu vou rodar o meu modelo, vocês vão ver logo em seguida, e vocês vão ver a criação desse gráfico aqui na solução da IBM. Esse gráfico aqui está me trazendo basicamente o seguinte, que ele vai criar 4 modelos, perdão, ele vai criar 16 modelos, mas ele vai utilizar 4 algoritmos. Lembra que eu escolhi o algoritmo lá nos meus parâmetros da minha configuração. Cada cor de bolinha aqui, a roxa, a azul, a verde e a vermelha, é um algoritmo que ele escolheu. Então, nós vamos ter aqui, quando rodar esse exemplo, né, ele vai ter escolhido 4 algoritmos diferentes dentro daqueles 12 ou 16 que ele tinha conhecimento. Ele vai fazer análise dos dados e vai selecionar os 4 algoritmos que ele entende que são mais relevantes. Mas se eu não concordar com a escolha deles e quiser
que ele faça com outros algoritmos. Bom, daí você pode fazer uma nova rodada de treinamento em que você tira os algoritmos que ele já utilizou, e aí ele vai forçosamente ser obrigado a utilizar os outros algoritmos que ele não utilizou ainda. Mas, via de regra, né, a própria solução já tem uma métrica bem relevante para escolher os 4 melhores algoritmos. Para cada um desses 4 algoritmos, vocês vão ver que tem ali 4 bolinhas. Cada bolinha dessas é o que ele criou. Ou seja, ele faz 4 rodadas de treinamento em cada algoritmo. A primeira rodada, basicamente, ele utiliza tudo de forma original. Ele não cria nenhuma feature, ele não exclui nenhuma feature, ele não faz nenhum ajuste em hiperparâmetros, simplesmente roda com o estado as is que eu tenho no meu modelo. A segunda bolinha, a partir do resultado dos dados originais, a solução, ela reorganiza, tenta alterar alguns hiperparâmetros para poder melhorar a performance do modelo. E aí reexecuta um novo treinamento, que é a segunda bolinha, para ver qual é o seu resultado. Na terceira bolinha, a gente tem a análise pelo Auto Machine Learning dos meus dados para identificar a possibilidade de criar colunas adicionais, né, com a concatenação de colunas existentes, a análise de colunas que eventualmente não estão contribuindo e estão mais ajudando na efetividade do modelo. Então, ele vai fazer alguns ajustes dos dados para poder executar uma terceira rodada, um terceiro modelo, e com base novamente no resultado desse ajuste, ele vai novamente olhar para as configurações de hiperparâmetro e alterar essas configurações para a criação de um quarto modelo. Então, vejam que aqui nesse exemplo, nós vamos ter 16 modelos, 16 aprendizados de máquinas diferentes feitos, com 4 algoritmos em cada um dos 4 algoritmos, com 4 cenários diferentes que mudam configurações dos dados utilizados e dos hiperparâmetros desses algoritmos. E aí vocês podem ver aqui, né, esse processo sendo executado. Não sei se algum de vocês já viu uma inteligência artificial pensando, mas, segundo a IBM, né, é assim que a inteligência artificial pensa. Né? Vocês estão vendo aqui os modelos sendo criados, né, uma animação que a IBM faz, mas, na verdade, no fundo, o que tem acontecendo na prática é que ele está criando cada um dos modelos. Como a minha base de dados não é muito grande, isso é relativamente rápido, né, mas esse vídeo também está bastante acelerado, ok? Vocês podem ver aqui, ó, que aqui ele criou os primeiros 4 modelos com base no primeiro algoritmo. Agora ele criou nas bolinhas azuis outros 4 modelos com base no segundo algoritmo. O terceiro braço aqui, que é as bolinhas verdes, ele está criando o terceiro, os outros 4 modelos com base num terceiro algoritmo. E, por fim, as bolinhas vermelhas, ele está criando outros 4 modelos com base num quarto algoritmo. E aí, o que nós temos aqui? Nós temos o que a IBM chama de pipeline, que são 16 modelos criados, cada um com um algoritmo e com um conjunto de dados diferentes, e com uma taxa de precisão e de efetividade de cada um deles, onde a solução de Auto AI da IBM já ordenou, né, quais são os modelos com maior precisão, que foi a métrica que a gente escolheu para utilizar como referência. Então, vocês podem ver aqui, ó, que interessante, né? O que é o Pipeline 4? Né? Relembrando o que eu mostrei lá para vocês na figura. O Pipeline 4 é o primeiro algoritmo, que tem 4 modelos. A quarta opção, né? A quarta opção, o que é? Ele já fez um ajuste de dados e fez 2 ajustes de hiperparâmetros. Então, vejam que ele utilizou, no Pipeline 4, o algoritmo de Machine Learning de classificação de XGB, e esse é o modelo dos 16 que ele criou, que teve maior precisão, né, quase idêntica, né, por algum critério, ele acabou escolhendo o Pipeline 4 do que o 3, né, mas quase idêntica ao Pipeline 3. Então, a gente pode ver que do Pipeline 4 para o Pipeline 3 mudou muito pouca coisa, a gente nem consegue perceber aqui a mudança, talvez se entrar nos dados a gente veja uma mudança sutil. A gente pode ver que o terceiro melhor modelo que ele criou também é com classificador de XGB, então dá para ver que, de longe, né, de disparada, o algoritmo de classificação XGB foi o que melhor se saiu com os nossos dados, né? O segundo que se melhor saiu foi o classificador de árvores extras, que ficou em 4º lugar no Pipeline 10,
que é o terceiro modelo desse algoritmo, ok? E teve uma assertividade um pouco melhor, de 78,5%. Vamos ver isso na prática. Eu estou entrando aqui no Pipeline 4, que foi o algoritmo escolhido, né, como melhor desempenho. A gente vê que esse algoritmo, ele criou, né, por ser o 4, ele criou um campo chamado New Feature, que é a junção de vários campos. A gente pode ver como isso aqui é uma predição binária. A gente pode ver o que a gente chama de matriz de confusão. Ele está me mostrando que 290 dados da minha base de teste eram sem risco, e o algoritmo identificou como sem risco, trazendo uma assertividade de 87%. E 92, veja que aqui não foi tão bom, né? 92 eram com risco, ele identificou que eram com risco também, mas, né, aqui está o grande problema desse desempenho do algoritmo, que eu tenho que ter bem mapeado, né? Desculpa, acabei iniciando novamente o vídeo, mas a gente pode ver ali que ele teve uma efetividade de 55% para aqueles dados que eram com risco, né? Porque 45% dos dados que eram com risco, o algoritmo, o modelo identificou que, na verdade, eles seriam sem risco, né? Então, houve um erro aí, nos dando uma pontuação total, né, em cima da base de testes. Aqui a gente está vendo um percentual um pouquinho diferente, porque ele concentra a base de testes mais a base de treinamento, né, mas em cima da base de teste de 76,7%. Evidentemente, o que eu vou fazer com esse número? Eu vou avaliar se esse número ele é adequado para mim, né? Aqui no nosso exemplo, eu só fiz um treinamento, não fiz nenhum outro ajuste, não fiz novas tentativas e erros. E se ele fosse adequado para mim, eu faria a publicação. Ali vocês puderam ver rapidamente a curva ROC, né? A curva ROC, a parte de baixo mostra o acerto do modelo. E aqui também tem um outro gráfico muito legal, que é o critério de justiça, onde ele faz uma análise que ele identificou que 73% dos dados não teve um viés com aquele campo de estrangeiro que eu pedi para ele fazer uma análise da justiça. Eu entrei agora em outro pipeline, que é o Pipeline 10, que utiliza o classificador de árvores, e veja que esse pipeline ele utilizou a duração do emprego e o status da conta corrente como os principais campos de referência para a definição de risco. Foi a conclusão que esse modelo chegou, né? Vejam que até o percentual de acerto deles com os dados de risco, de sem risco, foi maior. Se para mim acertar um percentual de sem risco for mais relevante, esse modelo do Pipeline 10 ele é mais efetivo. Mas a precisão dele foi um pouquinho menor, né? Na verdade, pouca coisa, 0,7% menor do que os pipelines 2, 3 e 4. Então, não necessariamente eu preciso escolher o pipeline 4 como melhor, eu posso achar que, por exemplo, pelos critérios de variáveis de input mais relevantes que ele considerou para a geração do resultado, o pipeline 10, por exemplo, seja melhor para mim. Então, a partir disso, digamos que eu tenho escolhido o pipeline 4. Vamos ver o que a gente faz com isso. Primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é a possibilidade de exportar esse modelo criado como um código Python. Então, o que vocês estão vendo aqui é a solução criando um notebook que tem todo o código de treinamento do modelo, que eu posso exportar se eu quiser, e dar para minha equipe de desenvolvedores já esse código todo pronto. A segunda coisa que vocês estão vendo aqui é que eu publiquei, foi muito rápido, tá? Mas eu publiquei o meu modelo em produção. Então, ele me gerou um serviço, inclusive, mas eu tenho web service, ali apareceu ali embaixo. Deixa eu voltar um pouquinho para vocês verem. Né? Eu vou aqui, ó. Ele me mostra, inclusive, ele já me traz código pronto em Java, em Python, JavaScript, Scala, código pronto para eu chamar esse modelo que está publicado em produção dentro da cloud da IBM. E aqui eu vou carregar alguns dados de teste que eu separei, onde eu peço para ele fazer uma predição, e ele me traz aqui uma análise, né, de predição desses dados com percentual de confiança que ele entende que é a probabilidade da informação que ele fez, que ele gerou de predição está correta. Particularmente, só para vocês verem isso na prática, tá? Eu fiz
um deparo aqui nessa tabela de quais que ele acertou, e vocês podem ver que dos 20 itens, né, que nós tínhamos aqui, são 20 linhas, 20 observações que eu fiz o teste, ele errou 3, né? Inclusive foi aquele percentual que a gente viu que ele errava mais mesmo, né? Foram 3 que o valor correto era existir risco e que ele informou que não tinha risco. Quanto que é um erro de 3 em 20, né? Um erro de 15%. Então, significa que em 85% das vezes o meu modelo acertou e em 15% ele errou, e ele errou, né, dizendo que não tinha risco uma operação que tinha risco. Tá? E aí cabe agora uma decisão de negócio entender se esse resultado ele é adequado para mim publicar esse modelo em produção e começar a fazer no meu, na minha área de crédito, no meu banco, né, uma avaliação de risco de crédito com base nesse modelo. Buenos, o que a gente já viu aqui, pessoal? A gente viu na prática o uso de uma solução de alto machine learning. O que essa solução me trouxe de resultado? O que a gente pode vislumbrar se a gente aplicar isso no nosso dia a dia? Primeiro, a automação de uma série de tarefas que são feitas, né, via de regra, pelo meu time de dados, pelo meu time de cientistas de dados. Com isso, eu tenho menos esforço humano para a criação do meu modelo. Tendo menos esforço humano, tendo muita coisa automatizada, a máquina fazendo muita coisa para mim, eu consigo ganhar tempo. É muito provável que o meu projeto seja entregue antes. Não só porque eu estou automatizando, né, coisas que as pessoas fariam, mas também porque a máquina ela pode tomar essas decisões, fazer os seus testes da meia-noite às 6, durante o final de semana, e as pessoas trabalham, né, em horário comercial. Então, eu tenho uma variável tempo aí, né, bastante significativa, que quando eu tenho a máquina trabalhando para mim, eu consigo entregar resultados mais rápidos. Além disso, eu tenho uma expectativa de aumento de acuracidade. Por quê? Por vários motivos, né? O primeiro é que é muito provável que as soluções de auto machine learning conheçam mais algoritmos e saibam fazer otimização de mais algoritmos do que um cientista de dados sozinho. Porque essa pessoa ela vai conhecer alguns algoritmos, né, vários provavelmente, né, que sejam da sua experiência, da sua preferência, mas provavelmente não tantos quanto o próprio fabricante, né, com muito mais tempo para fazer essa programação, a criação desse produto, teve para poder colocar inúmeros algoritmos dentro da sua solução. Vejam que aqui, né, esse exemplo que eu mostrei para vocês, a gente escolheu um problema de predição, de variável categórica, binária, e só ali ele me trouxe, né, 10, 15 opções de algoritmos diferentes para eu trabalhar, com conhecimento de como fazer a otimização dos hiperparâmetros desse algoritmo para ser mais efetivo. Isso quer dizer que uma solução de AutoML vai ser sempre melhor do que o resultado de uma equipe de cientistas de dados? Provavelmente não, né? Pode ser até que, com mais tempo, com mais dedicação, né, a equipe de cientistas de dados consiga, inclusive, resultados melhores, né, do que a solução de auto machine learning. Mas vejam que isso aqui é uma solução extremamente relevante para que eu consiga ter resultados mais rápidos, para que eu tenha menor dependência da minha equipe de ciência de dados, para que eu possa ter até mesmo uma equipe com menos experiência ou com menos conhecimento, e se eu tiver uma equipe altamente qualificada, que eu consiga tornar essa equipe mais produtiva. E aqui está justamente o ponto que eu acho que é o mais relevante na aplicação de soluções de auto machine learning. A possibilidade da gente levar o aprendizado de máquina para empresas de todos os tamanhos. Porque eu não tenho dúvida que a gente vai vislumbrar nos próximos anos, pela escassez de mão de obra, pelo custo desse profissional, uma dificuldade muito grande de empresas que não têm uma capacidade de investimento maior nesse tipo de solução, a impossibilidade de ter uma equipe de cientistas de dados dedicada, disponível para fazer determinadas soluções ou criação de determinados modelos. Então, o uso de aplicações de auto machine learning permite que eu traga para essas empresas a possibilidade de eu trabalhar com um aprendizado de máquina, tendo menor dedicação dos profissionais, ou tendo até um nível de conhecimento menor, né? E um resultado que pode até não ser o melhor possível se eu tivesse uma equipe de ciência de dados dedicada, mas que talvez já seja o suficiente
para eu resolver o meu problema de negócio. Fazendo um fechamento aqui, pessoal, e logo em seguida a gente vai para as perguntas, queria reforçar para vocês o convite do nosso evento presencial em Porto Alegre, em São Paulo, no dia 8 e 14 de maio. O nosso roadshow de uso de inteligência artificial vai estar muito bom, a gente vai falar sobre vários assuntos, inclusive esse que eu apresentei aqui para vocês. Para quem estiver na região de Porto Alegre, São Paulo, puder se deslocar, vai ser uma manhã que podem ter certeza vai valer a pena e talvez vocês vão lembrar pelo resto do ano, quando quiserem levar IA para dentro da empresa, o que vocês aprenderam e puderam compartilhar com a gente nesse dia. Queria também comentar rapidamente sobre o nosso curso de Jornada da Inteligência Artificial. É um curso que capacita os nossos os times de negócio, os times de TI, os times de processo da empresa, a entenderem tudo que a inteligência artificial pode fazer e como aplicar esse conhecimento. Falar um pouquinho do nosso super jogo de cartas, os 52 superpoderes da inteligência artificial, que de forma lúdica a gente conduz workshops para ajudar as empresas a implementar, a encontrar oportunidades. Também conduzimos através do uso de garagens. As garagens são dias de imersão com as lideranças da empresa, um dia de imersão para discutir o uso de IA, assim como o nosso pacote de adoção de inteligência artificial, que é um pacote de horas que dá o treinamento, faz a garagem, escolhe os processos e ajuda vocês a iniciar o primeiro projeto de aplicação, o primeiro piloto de uso de inteligência artificial dentro da empresa. Nós temos também o nosso e-book, né, de 100 processos automatizados com RPA para você inspirar, que é um e-book que eu sempre gosto de apresentar, porque é referência já, tem milhares de downloads no nosso blog. E nós lançamos agora, na semana retrasada, no Congresso de Data Science e RPA, o nosso e-book de 52 superpoderes da inteligência artificial. Ainda está numa versão resumida, a gente vai lançar ele completo agora, no início de maio, mas vocês já podem baixar, né, muitos desses superpoderes lá no nosso blog e através desse QR Code. Convido vocês a acompanharem o blog da iProcess, né, para que provavelmente todos vocês que estejam aqui já tenham passado por lá, tem muito conteúdo, muito conhecimento, uma quantidade enorme de palestras. Para quem está ligado no assunto de inteligência artificial, nos últimos 2 anos a iProcess tem dedicado muito tempo a falar e ajudar o mercado a entender esses conceitos, e não é para menos que a gente tem aqui uma jornada muito grande para os próximos meses, os próximos 2 meses, 2, 3 meses, de conteúdo sobre inteligência artificial, onde a gente apresentou no mês passado, o webinar sobre IA generativa aplicada aos negócios. Estamos apresentando hoje o webinar sobre Auto Machine Learning, e vamos estar apresentando vários outros ao longo das próximas semanas. Convido vocês a prestigiar o nosso roadshow, a conhecerem o nosso e-book, a conhecerem o nosso jogo de cartas e estarem junto com a gente, com a iProcess, e chamarem a iProcess para ajudá-los nessa jornada de identificação de oportunidades e uso de inteligência artificial e, particularmente, de soluções de Auto Machine Learning, como eu pude apresentar para vocês hoje. Estou vendo aqui algumas perguntas, né? Na verdade, foram poucas que nós tivemos aqui, né? Todas elas depois vão ser respondidas no nosso blog, né? O Odair pergunta se o modelo da IBM já está pré-treinado em finanças ou por verticais, né? Na verdade, Odair, essa solução que eu mostrei para vocês de Auto AI da IBM, ele é um modelo genérico, tá? Então, ele é um modelo, assim como o conhecimento dos cientistas de dados, né? Que analisa a massa de dados que você está submetendo para ele, faz o tratamento, ajuda a pré-processar essa massa, avalia os melhores algoritmos, aplica esses algoritmos para a criação do modelo e te dá um resultado. Então, ele não é orientado por verticais ou por segmento, tá? Existem produtos na IBM, né, que são próprios para isso. A IBM tem produtos prontos para, por exemplo, identificação de fraudes, né? E aí você vai ter produtos já prontos, não são genéricos de Auto Machine Learning, mas são produtos já prontos para você resolver um problema de negócio específico, como, por exemplo, detecção de fraude, né?
A Maria do Carmo queria fazer uma pergunta também, Maria do Carmo, fica à vontade. Não? Então, adiante aqui, o Felipe pergunta um pouquinho se o Alta AI da IBM está pronto para visão computacional, né? E se ela integra com dados de Data Lake da Azure, né? O que eu conheço, tá, Felipe, da AutoML da IBM, né? Ela trabalha com dados tabulares mesmo, tá? Com dados convencionais, tá? Você tem soluções na IBM, você tem soluções na Azure, inclusive, que a gente também trabalha, para trabalhar com visão computacional, né? Soluções específicas para fazer um treinamento disso, né? Mas não é o caso da solução que eu mostrei para vocês, né? A integração com dados da Azure, né? Muito provavelmente, se você utilizar uma outra solução da IBM, que é o IBM Watson X Data, que é uma solução que justamente você mapeia suas fontes de dados para o treinamento, você consiga, com o Watson X Data, mapear o teu Data Lake na Azure e aí disponibilizar ele para a solução de Auto AI da IBM, ok? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês, né? A gente passou 2, 3 minutinhos, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Reforço o convite para que estejam conosco nos próximos eventos da iProcess, principalmente a gente poder conversar pessoalmente no evento presencial em Porto Alegre e em São Paulo. O link está na nossa página. E que entre em contato conosco para poder contar com a iProcess na identificação e na automação de projetos com todo o conjunto de capacidades e de tecnologias que a gente utiliza. Muito obrigado.